Sob a proteção de Deus, estando presentes os auditores Jaime Lichinski, Ives Linhares e o procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a primeira sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausentes os conselheiros Fernando Guimarães e Ivan Bonilha, por motivo de férias, tendo sido designados para substituí-los os auditores Jaime Lichinski e Cláudio Canha, respectivamente pelas portarias número 1110/13 e 1111/13, publicadas no DETEC número 792, de 19 de dezembro de 2013. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 46, da sessão ordinária do dia 17 de dezembro de 2013. Está homologada. Comunico que deferi o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 41, 36, 84, 07 e 24, 97 e 25/09 de aposentadoria e número 57, 85, 39, 08 de admissão de pessoal. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Ivens. Senhor presidente, eu tenho a comunicar 13 despachos de sobrestamentos. De forma sintética, 2 deles são aposentadorias em que se discute a revisão do Acórdão 638, 2 admissões de pessoal municipais, em que se discutem ainda nomeações anteriores, 6 admissões estaduais, que da mesma forma discutem-se nomeações anteriores do mesmo concurso, 2 processos em que se discute a constitucionalidade do decreto 7774 e ainda um processo de prestação de contas em que está pendente a decisão sobre uma auditoria. Então, são esses os 13 despachos que eu pretendia comunicar. Eu agradeço, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Quero inicialmente desejar a todos, haja vista que estamos iniciando os nossos trabalhos em 2014, muito sucesso para todos os membros dessa corte, para todos os servidores, todos os funcionários, que tenham um ano repleto de realizações e de muito êxito, e que possamos cada dia mais aumentar ainda a nossa produtividade. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. Processo número 210.728.08. Tratam os autos de prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, CODAR, relativo ao exercício financeiro de 2007. A Diretoria de Contas Municipais inicialmente inclinou-se pela irregularidade em razão do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício não indicarem os valores relativos ao exercício 2006 e pela não constituição da provisão para devedores duvidosos. Após a apresentação de esclarecimentos e da juntada de novo balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, a unidade concluiu que as contas podem ser consideradas regulares, com ressalva em razão da não constituição da provisão para devedores duvidosos, diante das justificativas apresentadas. No mesmo sentido, posicionou-se o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, propugnando pela aprovação das contas com ressalva. Destarte,
Acompanho a unidade técnica e o órgão ministerial e voto pela regularidade das contas relativas a 2007 da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, com ressalva em razão da não constituição da provisão para devedores duvidosos. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 31.71.24.12. Encerram os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capitão Leônidas Marques, referente ao exercício de 2011, no valor de R$ 186.296,90, tendo por objeto a oferta da educação básica na modalidade de educação especial. As únicas impropriedades vislumbradas no curso da instrução restringiram-se à ausência de aplicação financeira dos recursos repassados, deixando de gerar um montante de R$ 306,98 e falta do comprovante da devolução de R$ 820,78, valores esses ressarcidos pela entidade ao erário. Diante disso, a unidade técnica e o órgão ministerial opinaram conclusivamente pela regularidade das contas, ressalvando-se apenas a não aplicação financeira dos recursos repassados. Nesse mesmo sentido, é o voto pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Para discutir, doutor Cláudio. Eu tenho dúvidas quanto à natureza contábil da transferência, solicito vistos. Não há oposição, vista concedida a vossa excelência. Processo número 365319/12. Encerra os presentes autos, prestação de contas e transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento pelo município de Cantagalo no valor de R$ 70 mil, tendo por objeto implantar o projeto de apoio ao manejo e fertilidade dos solos. Após a instrução do feito, a Diretoria de Análise de Transferências, DAT, constatou que os valores do convênio são objeto de prestação por meio do CIT, o qual vem sendo corretamente alimentado, opinando pelo encerramento do expediente, o que foi corroborado pelo Ministério Público de Contas. Assim, compartilho da mesma conclusão dos opinativos que instruiu o feito e voto pelo encerramento do presente processo. É o relatório e voto, está em discussão e votação, aprovado. Processo 9837.4/09. Trata-se de aposentadoria por idade e tempo de contribuição concedida à servidora Antônia Correia Luiz, no cargo de agente de apoio auxiliar de saúde, com fundamento na regra de transição do artigo 6º da Emenda Constitucional 4103. Após a instrução do feito e do saneamento do mesmo, com encaminhamento de justificativas quanto à incorporação da verba de gratificação por atividade de saúde, subsistiu, como único óbice à regularidade da concessão do ato de aposentatório, a ausência da declaração de não acúmulo de proventos devidamente firmada pela servidora. Apesar de devidamente cientificado, em 2 oportunidades, a Paraná Previdência quedou-se inerte, fazendo com que a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal e o Ministério Público opinassem pela negativa de registro do ato. As considerações feitas pela Diretoria Jurídica obstam o registro do ato aposentatório, em razão do descumprimento formal de exigência contida em instrução normativa dessa Corte, dada a ausência da declaração de não acúmulo de proventos, o que impede a verificação do cumprimento do disposto no artigo 37, parágrafo 10 e 40, parágrafo 6º, ambos da Constituição Federal, que vedam o acúmulo de proventos. Ressalte-se que, em 2 oportunidades, o Fundo Previdenciário Estadual foi devidamente cientificado da ausência da declaração de não acúmulo de proventos, omitindo-se no encaminhamento do mesmo, razão essa que autoriza a aplicação de sanção pecuniária pelo não atendimento da diligência implementada. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos uniformes da diretoria Jurídica e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto para 1. Negar registro ao ato de aposentadoria e 2. Aplicar multa ao senhor Jorge Sebastião Debem, gestor à época da Paraná Previdência, tendo em vista que deixou de encaminhar no prazo fixado
documento solicitado por unidade técnica desse Tribunal de Contas sem motivo justificado. É o relatório e voto. Está em discussão. Com a palavra, o doutor Cláudio. Senhor presidente, Vossa Excelência propõe a aplicação de multa? Aplicação de multa pelo descumprimento. Eu vou solicitar vistas desse processo também. Vista concedida. Processo número 51.62.60/10. Trata-se de aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais concedida à servidora Marli Zanin Leal. Após a instrução do feito, a diretoria jurídica opinou pela legalidade e consequente registro do ato de concessão de aposentadoria, sugerindo a aplicação de multa em razão do atraso no envio da documentação. O Ministério Público, corroborando o opinativo técnico, não se opõe ao registro do ato com a imputação de multa. Destarte, quanto ao mérito, acompanhe os opinativos que instruiu o feito, uma vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria em apreço, e voto pelo registro do ato, deixando, no entanto, de aplicar multa ao gestor em face do entendimento majoritário adotado pelos membros da primeira Câmara desta Corte, determinando a remessa de cópia dessa decisão à DICAP para fins de alimentação de banco de dados e acompanhamento do cumprimento do prazo previsto na Instrução Normativa 69 de 2012. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 42.260.06. Versos autos acerca de pensão previdenciária deferida pelo município de Cerro Azul aos pais do ex-servidor falecido Laudemiro Lopes. Durante a instrução do feito, a unidade técnica verificou a ausência do ato de concessão da pensão, tendo o município, em 2 oportunidades, sido cientificado da lacuna, sem, no entanto, proceder à juntada do ato. Assim, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, DICAP, em parecer definitivo, opinou pelo encerramento do processo com fulcro no artigo 323-E do Regimento Interno dessa Corte, tendo ainda sugerido a aplicação de multa ao gestor e abertura de prazo certo para que o município remeta os documentos faltantes e exigidos na normativa desta Casa. O Ministério Público, diversamente da DICAP, opinou pela negativa de registro do presente ato de pensionamento e pela aplicação da multa ao gestor do município, além de determinação para que o município junte a documentação faltante no prazo de 15 dias, sob pena de impedimento de concessão de certidão liberatória. Com efeito, a inércia da administração municipal em remeter a documentação exigida nas normativas desta Corte impede a necessária análise da rigidez do procedimento que culminou com a concessão da pensão previdenciária. Entretanto, é preciso se ter em vista que uma decisão pela negativa de registro poderia trazer consequências danosas aos beneficiários da pensão previdenciária, no caso, os pais do servidor falecido, com o cancelamento da mesma. Assim, entendo que para regularizar o presente procedimento, sem prejudicar os beneficiários, a melhor solução seria acatar parcialmente o sugerido pela unidade técnica e pelo Ministério Público, e, nesse sentido, voto em face da ausência do ato de concessão da pensão devidamente publicada. 1. Por determinar ao município que junte a documentação faltante no prazo de 15 dias, sob pena de impedimento da concessão da certidão liberatória. 2. Pela imputação, 2 vezes, da multa ao senhor Dalton Luiz de Moura e Costa, na qualidade de prefeito, por ter deixado de encaminhar no prazo fixado os documentos ou informações solicitadas por unidade técnica. O relatório e voto está em discussão. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, vou solicitar vista desse processo também. Perfeitamente. Semelhante ao que Vossa Excelência pediu vista anteriormente. Vista concedida. Processo 20.8647/12, tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Itapejara relativas ao exercício 2011. Após a instrução do feito, a única impropriedade consistiu na forma de provimento da função de controlador interno, eis que a controladora é servidora efetiva do Executivo Municipal, cedida ao Legislativo Municipal, de onde recebe gratificação pelo exercício da função de controlador interno.
Num primeiro momento, a DCM opinou pela regularidade das contas. No entanto, após questionamento feito pelo órgão ministerial, apresentou informação onde esclarece que a servidora foi cedida ao Poder Legislativo para exercer a função de controlador interno com carga horária de 20 horas semanais e que a mesma continuou exercendo as funções do seu cargo efetivo de assessor administrativo junto ao Executivo Municipal, a significar acúmulo ilegal de cargos. Ademais, alegou à unidade técnica que a legislação municipal não permite o fracionamento na responsabilidade pelo pagamento da remuneração do servidor cedido, não sendo possível o pagamento de remuneração pelo exercício do cargo por parte do município e da gratificação por parte da Câmara. Por fim, que o valor da gratificação atinente ao exercício do cargo em comissão fixado pela Câmara entre 50% e 170%, contrariou o previsto na legislação municipal, que fixou entre 50% e 200%. O Ministério Público entendeu que há acúmulo ilegal de cargos públicos, opinando pela irregularidade das contas e instauração de tomada de contas extraordinária. Em que pese o vertido na instrução, entendo que o juízo de irregularidade seria desarrazoado no presente caso. Ficou evidenciado que a forma como está sendo exercida a função de controlador interno junto à Câmara Municipal está em desacordo com a legislação do próprio município e da jurisprudência dessa Corte de Contas, conforme apontou a DCM em sua informação. Entretanto, é preciso ter-se em conta a mais do que conhecida dificuldade dos entes municipais em se adequar à situação considerada como ideal por essa Corte para o exercício da função de controle interno. Assim, entendo que, no presente caso, a forma como foi preenchida a função de controlador interno deva ser ressalvada, e determinando a Câmara sua adequação à jurisprudência dessa Corte e ao previsto na legislação municipal quanto ao ônus pelo pagamento da remuneração. Ademais, em outras oportunidades, esta Corte considerou como ressalva impropriedade no preenchimento do cargo de controlador interno. Diante do exposto, voto 1. Pela regularidade das contas, com ressalva relativa ao preenchimento da função de controlador interno. 2. Por determinar que a Câmara Municipal de Itapejara se adeque ao contido na jurisprudência dessa Corte acerca do preenchimento do cargo de controlador interno, além do previsto na legislação municipal acerca da cessão de servidor e do ônus pelo pagamento de sua remuneração. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, com a palavra o Dr. Cláudio. Senhor presidente, a minha opinião, sempre quando se trata do controle interno, entendo que isso não pertence à competência dessa Corte para análise. Entretanto, nesse caso específico, houve uma acumulação indevida de cargos. E que, pelo que consta da pauta, apenas consta como responsável o presidente da Câmara em 2011, o senhor Milton Caetano Alves. Eu acompanho o entendimento do Ministério Público de que deva haver uma apuração específica em sede de tomada de contas para evidenciar as responsabilidades e o dano, se houver. E nas contas do senhor Milton Caetano Alves, o meu entendimento seria pelo sobrestamento do processo até a solução a ser vista em tomada de contas extraordinária, se houve ou não responsabilidade dele quanto a esse quesito. Então, desde já eu apresento uma proposta de voto divergente, acompanhando parcialmente o Ministério Público, em função da abertura da tomada de contas extraordinária, mas em relação ao mérito das contas, pelo seu sobrestamento até o deslinde da TCE. Continua a discussão. Está em votação. Temos duas propostas, uma pela divergência apresentada com o sobrestamento e acompanhando efetivamente o Ministério Público a proposta do Dr. Cláudio, só divergindo na questão da tomada de conta extraordinária que ficaria sobrestado. E a nossa proposta, a qual mantenho, está em votação. Como vota... Eu acompanho, Vossa Excelência. Então está aprovado, registrando-se a divergência do nobre conselheiro substituto Dr. Cláudio. Processo número 11.2392/13 e também o 17.6013/13
Estou relatando, portanto, dos dois processos, que são similares em seu contexto, relativos à prestação de contas anual da Câmara de São Tomé e de São João do Triunfo, ambas referentes ao exercício financeiro de 2012. Nos dois feitos, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se por concessão de contraditório em razão do apontamento da restrição relativa à ausência da publicação das informações de natureza orçamentária e financeira, tendo os respectivos gestores apresentado justificativas que sanaram a pendência. Em face disso, a DCM opinou pela regularidade das contas, tendo o Ministério Público acompanhado. Diante disso, voto, acompanhando as manifestações que instruiu os respectivos feitos pela regularidade das contas da Câmara Municipal de São Tomé e da Câmara Municipal de São João do Triunfo, relativas ao exercício financeiro de 2012. Em discussão, em votação, estão aprovados. Processo número 183257/13, trata o presente processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Mandirituba, referente ao exercício financeiro de 12. Após a instrução do expediente, a Diretoria de Contas Municipais considerou regularizadas as lacunas apontadas anteriormente e relativas a 1. A falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira e 2. Ao encaminhamento do relatório de controle interno fora dos requisitos exigidos pela Instrução Normativa 85/12, opinando pela regularidade das contas, o que foi seguido pelo Ministério Público. Destarte, acompanha as manifestações da Diretoria de Contas Municipais, DCM, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Mandirituba, relativas ao exercício financeiro de 2012. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 190105/13, trata-se de prestação de contas anual da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, referente ao exercício financeiro de 12. A Diretoria de Contas Municipais, ao instruir o feito, consignou a existência de impropriedades relativas à ausência de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira e do balanço patrimonial do exercício, as quais foram oportunamente sanadas pela municipalidade. Diante disso, a unidade técnica e o órgão ministerial opinaram pela regularidade das contas. Assim, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu. É o relatório e voto, está em discussão e votação, aprovado. Processo 19267/13, trata o presente processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Fênix, referente ao exercício financeiro de 12, de responsabilidade de Sidney Cândido da Silva. Aqui, tanto a Diretoria de Contas Municipais quanto o Ministério Público, após a instrução do feito, lançaram seus opinativos pela regularidade das contas, os quais acompanho na sua integralidade e voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Fênix, de 2012. É o relatório e voto, está em discussão e votação, aprovado. Processo 199005/13, tratam-se os presentes autos de prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana, relativo ao exercício financeiro de 2012. Durante a instrução, houve o saneamento da única impropriedade encontrada relativa à ausência de assinatura do relatório de controle interno, o que foi regularizado pelo ente municipal, fazendo com que a Diretoria de Contas Municipais opinasse pela regularidade das contas. De igual forma, o Ministério Público testificou a regularidade das contas. Desta feita, acompanho os opinativos da unidade técnica do órgão ministerial e voto pela regularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão e votação, aprovado. Processo 20.0020/13. Encerro os presentes autos, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, referente ao exercício financeiro de 12. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela abertura de contraditório em face do aumento da despesa com pessoal nos últimos 180 dias do encerramento do mandato, contrariando o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e do atraso da entrega da prestação de contas. Em resposta, o Legislativo Municipal esclareceu que o aumento de despesas se deu em razão da revisão geral em face da inflação e não houve aumento real do salário, que o projeto de lei foi remetido ao Legislativo antes do início do prazo restritivo
da Lei de Responsabilidade Fiscal e, devido à tramitação normal do processo legislativo, foi aprovado e sancionado 11 dias após o início daquele prazo. Alegou ainda que havia previsão orçamentária para a despesa, que não houve comprometimento dos orçamentos futuros e que pretendeu, com a concessão da reposição, cumprir o previsto no mandamento constitucional. Acerca do atraso na entrega dos documentos que compõem a prestação de contas, o ente municipal alegou que tal fato ocorreu em razão da dificuldade na obtenção de nova certificação digital. Apesar dos esclarecimentos apresentados, a unidade técnica considerou insatisfatórias as alegações apresentadas e manteve seu posicionamento pela irregularidade da prestação de contas e aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público corroborou integralmente a conclusão da unidade técnica, opinando pela irregularidade das contas e aplicação das multas sugeridas. Em que pesem os bens lançados opinativos que instruiu os autos, ouso deles discordar, pois entendo que o juízo de irregularidade se mostra desarrazoado no caso concreto. Relativamente ao alegado aumento de despesa em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal, já tive a oportunidade de enfrentar questão semelhante no protocolo 94.398/13, acórdão 5.362/13 da primeira Câmara, e naquela oportunidade votei pela regularidade do procedimento, pois a revisão geral, no molde realizado pelo Poder Legislativo Municipal, é prevista no artigo 37(10) da Constituição da República, e é um direito subjetivo assegurado aos servidores e agentes políticos, cujo escopo é atualizar o poder aquisitivo da moeda e garantir a irredutibilidade real dos vencimentos e subsídios. A vedação contida no artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, acerca do aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato, deve ser interpretada à luz do mandamento constitucional e não o contrário. Relativamente ao atraso na entrega da prestação de contas, analisando a resposta apresentada, entendo que está configurada uma situação de força maior que impediu o envio da mesma no prazo fixado por essa Corte. Ademais, a Câmara Municipal teve o cuidado de demandar a essa Corte, antes de expirar o prazo de entrega, pedindo orientações acerca desta impossibilidade de envio em face da demora da entidade certificadora, razão pela qual entendo que está plenamente justificado a mora na entrega da documentação, quanto mais quando se verifica que o atraso foi de apenas em um único dia. Isto posto, voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, de responsabilidade do senhor Antônio César Camargo, na qualidade de presidente. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 256149/13 e 258559/13. Se não houver oposição, eu vou solicitar a retirada de pauta dos dois processos. Está retirado. Processo 188488/13. Trata o presente processo de prestação de contas anual do município de São Pedro do Iguaçu, referente ao exercício financeiro de 12, de responsabilidade do senhor Natal Nunes Maciel, no cargo de prefeito. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se por concessão de contraditório ao responsável pelas contas em razão das seguintes pendências: a. Não encaminhamento da resolução e ou parecer do Conselho de Saúde. B. Divergência de valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade. E C. Divergência de valores do compensado do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade. O gestor das contas representou suas justificativas, anexando os documentos e as justificativas que assinaram a pendência citada acima, fazendo com que a unidade técnica ou órgão ministerial opinassem pela regularidade das contas. Destarte, voto acompanhando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais, DCM, do Ministério Público, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de São Pedro do Iguaçu, relativas ao exercício financeiro de 2012. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Minha pauta está cumprida. Agradeço a atenção dos senhores.
concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Jair Lichinsky, para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu inicialmente solicito o adiamento dos protocolados 102.94899 e 176.66310. Dia-se na forma regimental. O 48531.607 encontra-se adiado, solicito que assim permaneça. Perfeitamente. O 651.99012 processo de aposentadoria voluntária concedida à servidora Maria Aurélia Santos Alencar, no cargo de técnico de enfermagem do quadro de servidores estatutários do município de Foz do Iguaçu. A DICAP se manifestou pela negativa de registro, vez que a servidora foi beneficiada por reenquadramento do cargo de auxiliar de enfermagem para o de técnico de enfermagem, situação que viola o inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Quanto ao atraso no encaminhamento do processo, a unidade severa que compete ao órgão julgador imputar a sessão cabível. O Ministério Público também corrobora a posição da DICAP. Compulsando a documentação que instrui esse processo, verifica-se que a servidora foi admitida em 1991 por meio de concurso público para o cargo de auxiliar de enfermagem, sob a égide da consolidação das leis do trabalho, regime adotado pelo município até o advento da Lei Complementar Municipal 1793, quando os servidores municipais passaram para o regime estatutário. O reenquadramento do cargo de auxiliar de enfermagem para o de técnico em enfermagem cedeu em 1º de fevereiro de 2007, em decorrência da Lei Municipal 2890. A Constituição Federal, nos termos do artigo 2, do inciso 2 do artigo 37, determina que o provimento em cargos públicos deve se dar por meio de aprovação em concurso público, impedindo a utilização da ascensão funcional, conforme destaca a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que eu transcrevo. Então, diante do exposto, acompanho a instrução pela negativa de registro. É a proposta, senhor presidente. Sem discussão. Em votação, aprovado. Protocolo 30560313, aposentadoria concedida à servidora Leonia Aparecida dos Santos, ocupante do cargo de agente de limpeza nível AOB 07 do quadro de pessoal da comarca da Lapa. A DICAP opina pela legalidade, entendimento parcialmente acompanhada pelo Ministério Público, conforme parecer número tal do procurador Michael Richard Reiner, que acrescenta a imputação de multa em razão da falta de divulgação do valor do benefício do ato aposentatório. Essa questão da publicação do valor já está superada, então acompanho pela legalidade e registro, porém sem a multa proposta. É a proposta. Está em discussão. Em votação, aprovado. 458921/11, processo de admissão de pessoal por meio de teste seletivo realizado pela Universidade Estadual de Maringá para contratação de docentes por prazo determinado nos termos do edital 69/2011. A DICAP, nos termos do parecer 17.96613, conclui pela legalidade e registro das contratações dos candidatos Leonardo Casimiro Barbosa, Laurindo Panucci Filho e Margui Neumann Gonçalves,
e pela negativa de registro das contratações de Caroline Zinardo Gomes dos Santos e de Cíntia Miua Maruyama. Posicionamento da unidade leva em consideração a sua discordância da prática adotada pelo governo do Estado em contratar temporariamente professores para o regime superior, utilizando como fundamento a Lei 108 de 2005. O Ministério Público, conforme parecer 13.228.13, corrobora o posicionamento adotado pela DICAP. Seu relatório. O voto. As manifestações que instruem esse processo opinam pela negativa das contratações das candidatas Caroline Zinardo Gomes e Cíntia Miua Maruyama, por entender que tal prática viola a Lei Complementar 108, bem como a súmula 08 desta Corte de Contas. Contudo, opina pela legalidade das demais contratações. As contratações das candidatas acima citadas ocorreram em razão do vencimento do contrato firmado anteriormente com outros professores, em 02/3/11 e 01/6/11, respectivamente. De acordo com a Lei 108, a contratação de professores se dará para suprir a falta de docentes, situação que se observa no caso concreto. A esta condição, conforme destacado nos esclarecimentos prestados pela instituição de ensino, deve ser somada a necessidade de autorização do governo, ou melhor dizendo, deve ser somada a questão da ausência de autorização do governo para a realização do concurso público. Então, em relação à contratação de Caroline Zanardo, verifica-se que foi que a vaga ocupada por ela já houve concurso para essa vaga posteriormente. Então, superando a questão da ausência do concurso. No que tange a contratação da docente Cíntia Miua Maruyama, a justificativa apresentada pela universidade é de que está albergada pelo decreto 6841/10, bem como a necessidade ocorreu em função da substituição de outro docente cujo contrato venceu também em 1º de maio de 2011. Então, senhor presidente, contrariando parcialmente a instrução e parecer, considerando os antecedentes nessa questão, que levaram em conta a falta de autorização governamental para a realização de concurso, pela legalidade e registro de todas as contratações. É a proposta. Está em discussão? Com a palavra o doutor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas do processo, que são várias contratações, gostaria de ver mais a miúde. Havendo oposição, vista concedida. Senhor presidente, o que constava da pauta, eu agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ivens, para o relato dos processos sob sua atribuição, anunciando desde logo que Vossa Excelência passa a compor o quórum, deixando, nesse momento, o doutor Cláudio Canha. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais. Processo 164-44410, são as contas do município de Iracema do Oeste, exercício de 2009, de responsabilidade do prefeito, senhor Leônidas Neubern Rodrigues Neto. A DCM inicialmente identificou irregularidades referentes à remuneração de agentes políticos e informação incorreta de valores do INSS. Após o primeiro contraditório, essas irregularidades foram convertidas em ressalva. Entretanto, a partir do parecer do Ministério Público, foram apresentados novos questionamentos, especificamente com relação ao exercício da função de controlador interno, desproporção do número de cargos comissionados e inexistência de cargo de provimento efetivo de advogado e de engenheiro civil,
que implicaria, inclusive, no descumprimento do artigo 67 da Lei de Licitações, que impõe a obrigação de acompanhamento da execução de contrato, especificamente, no caso, em obras públicas. Foi aberta nova oportunidade de contraditório. As justificativas do prefeito foram aceitas pela DCM. Inicialmente, ela se manifestou contrariamente à análise da matéria, por entender que não estaria dentro do escopo de análise das contas. Entretanto, por provocação, numa segunda oportunidade, ela manifestou-se pela irregularidade das contas em virtude da ausência de cargo efetivo de advogado e inexistência de servidores efetivos com nível superior no exercício 2009. O Ministério Público também opinou pela irregularidade das contas e sugeriu a inspeção in loco no município com vistas à verificação da situação dos cargos comissionados. Inicialmente, senhor presidente, a questão com relação ao não compreensão da matéria no escopo já foi tratada por esta Câmara como uma prejudicial de mérito, acórdão 5244, que ficou caracterizado o caráter ordenatório e não limitativo das instruções normativas. Por esse motivo, a objeção da DCM, em princípio, estaria superada. Eu corroboro a conversão em ressalva da extrapolação, ou melhor, o saneamento da irregularidade referente à extrapolação de valores em virtude do recolhimento deles, e também a questão do INSS foi devidamente esclarecida com relação a tendo sido corrigidos os valores informados. Com relação às impropriedades que foram suscitadas pelo Ministério Público, a instrução é convergente com o fato de que, em relação ao controle interno, houve um saneamento, uma vez que a funcionária que foi nomeada, ela detinha, em tese, a formação de nível médio, que autorizaria, então, o exercício dessa função. Também, com relação ao engenheiro civil, foi verificado que existe um diretor de departamento de obras, engenharias e arquitetura, que satisfaz as exigências para o exercício dessa função, garantindo, ou melhor, presumindo-se assim, a possibilidade de cumprimento do artigo 67 da Lei 8666, que é justamente que trata da necessidade de fiscalização dos contratos, nesse caso aqui, mais especificamente, as obras de engenharia. Persistiu, entretanto, senhor presidente, a irregularidade com relação à função de advogado. E, nesse caso, é importante dizer que, mesmo havendo a previsão de um advogado, o quadro descrito como advogado GAS 4, o gestor não trouxe qualquer esclarecimento a respeito, nem de que forma, nem esclareceu de que forma a função de assessoramento jurídico foi exercida, o que pode se presumir, inclusive, que sequer houve esse tipo de serviço por parte da administração municipal. As instruções são absolutamente convergentes quanto à irregularidade desse ato, inclusive com a aplicação da multa pela inobservância do nosso pré-julgado número 6. Com relação à desproporção de cargos comissionados provimento efetivos, eu acolho a sugestão do Ministério Público de inspeção. Eu sugiro, então, a inclusão desse item, o encaminhamento dessa decisão à Diretoria de Controle de Dados de Pessoal para que, oportunamente, inclua o município no Plano Anual de Fiscalização. A justificativa do município, aqui nesse caso, senhor presidente, até é curiosa. Ele alega que trata-se de um município de 2.578 habitantes e que ele tem um dos piores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, do Estado. E com isso ele alega as dificuldades de provimento de cargos efetivos. Eu entendo exatamente o contrário, que talvez justamente uma administração especializada, com funcionários concursados mais especializados, que poderia, sim, reverter esse quadro. Então, me parece que a justificativa do gestor, especificamente com relação a esse ato, não deve ser acatada. Então, resumindo, senhor presidente, a proposta é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em virtude da inexistência de advogado ocupante de cargo de provimento efetivo nos quadros municipais em ofensa ao pré-julgado número 6 dessa Corte.
aplicação da multa do artigo 87, inciso 4G, ao gestor, e ainda ciência dessa decisão, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, para fins de inclusão no plano de fiscalização, especificamente o item referente aos cargos comissionados. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, 1768810, são as contas do município de Engenheiro Beltrão, de responsabilidade do senhor Elias de Lima, exercício 2009. Esse processo, senhor presidente, foram abertos, na verdade, diversos contraditórios, foram 5 oportunidades da defesa e, basicamente, as manifestações convergem para a regularidade com ressalva. Esse também, sinteticamente, senhor presidente, é meu voto, apenas especificando que as ressalvas dizem respeito à falta de repasse da contribuição patronal INSS, na verdade foi apenas um erro de informação no sistema, não houve recolhimento a menor, falta de encaminhamento da lei orçamentária do exercício e seus anexos, na verdade foi ausência de demonstrativo e evolução da receita, que na verdade ele foi encaminhado apenas de forma incompleta, mas a unidade técnica e o Ministério Público entenderam passível de conversão e ressalva. Da mesma forma, falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos, indicações de situações de irregularidade no questionário da atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde, não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social, que foi feita, entretanto, de maneira com atraso. Ainda houve um questionamento com relação à prestação de serviços terceirizados nas áreas da saúde e assessoria jurídica. E aqui cabem alguns esclarecimentos. Efetivamente, não havia, a exemplo do município que tratamos há pouco, não havia um servidor concursado para assessoria jurídica. Entretanto, houve a contratação de um escritório com essa finalidade. E a justificativa do gestor, que me parece que pode ser acolhida, é que se tratava do primeiro ano de gestão. Então, na verdade, ele assumiu com essa deficiência, contratou um serviço e, a seguir, ele abriu o concurso público. Na verdade, ele contratou inicialmente, por tomada de preços, a empresa responsável pelo concurso e, posteriormente, abriu o próprio concurso com o edital. Então, me parece que é uma situação diversa da anterior, em que efetivamente foi comprovada a adoção de medidas visando a regularização. Com relação aos serviços terceirizados na área da saúde, na verdade é uma iniciativa pioneira de se buscar informações dessa ordem. O município, genericamente, o gestor, genericamente, indicou que os serviços contratados seriam apenas de natureza complementar e que aqueles da atenção básica vêm sendo prestados adequadamente pelo município. Em que pese essas alegações sejam apenas superficiais, sem a comprovação de documentos, eu entendo que não há nos autos efetivamente algum motivo, algum fato específico que permita a irregularidade das contas sob esse viés. E trata-se, na verdade, como eu disse, de um procedimento pioneiro no tribunal e que ainda exige um aprofundamento da forma com que será abordado. Eu menciono, inclusive, um ofício circular que foi encaminhado pelo conselheiro Fernando Guimarães, propondo algumas formas de abordagem dessa matéria. Mas, por ora, me parece que o que eu proporia seria apenas uma ressalva pela insuficiência das informações prestadas, mas a míngua de outros elementos, inclusive a falta de do adequado tratamento pela Diretoria de Contas Municipais quanto a essa matéria, me parece que não há como se imputar uma irregularidade. Então, basicamente, senhor presidente, o voto é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com todas essas ressalvas indicadas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, 227-489-10, são as contas da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, responsável o senhor Munir Shawish, exercício 2009. Os pareceres e a instrução são uniformes pela regularidade das contas e esse também é o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, senhor presidente, na verdade, hoje de manhã, por ocasião da revisão da pauta, eu tive uma dúvida e eu vou solicitar, pedindo escusas, o adiamento desse processo para o estudo de um ponto específico da instrução. Adia-se na forma regimental.
Processo seguinte, 11777209, são as contas do município de Londrina, responsabilidade do senhor Nedson Luiz Micheletti, referentes ao exercício de 2008. A DCM inicialmente apontou diversas irregularidades, o senhor Homero Barbosa Neto, sucessor do prefeito, apresentou seu contraditório. A DCM entendeu pela manutenção de algumas irregularidades, foi aberto novo contraditório, este sim com a manifestação do senhor Nedson Luiz Micheletti. A DCM propôs então a conversão dos itens remanescentes de irregularidade em ressalva, no que foi acompanhada pelo Ministério Público. Eu solicitei informações sobre despesas de terceirização de mão de obra e eventuais outros processos em trâmite nesta Corte, acerca dessa gestão de 2008. Diante das informações, tanto a DCM e o Ministério Público mantiveram os opinativos anteriores. Eu, senhor presidente, à míngua de outras informações contidas no processo, eu acompanho as informações, o parecer e a instrução pela regularidade. A ressalva diz respeito à ausência de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2007 e à falta de inscrição de dívida fundada. Na verdade, a conversão em ressalva se deve ao valor baixo desses precatórios que foram noticiados. Um é de R$ 1.193, outro de R$ 10.317. Então, repito, à míngua de outras informações do processo, eu acompanho os pareceres uniformes pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte é o 66263010. Eu vou solicitar, senhor presidente, a retirada de pauta e apenas uma breve explicação. É que aqui trata-se de uma servidora estadual que ocupava o cargo de orientadora educacional. E há no meu entender, não está esclarecido nos autos se, na situação concreta aqui, ela poderia ou não se enquadrar, no período em que ocupou esse quadro, no cargo de professora, fazendo jus à aposentadoria especial. Então, eu solicito a retirada de pauta com uma diligência para esclarecimentos do Paraná Previdência. Está retirada. Processo seguinte é uma pensão, 153.790.13, são aqueles casos em que as manifestações são uniformes pela legalidade, apenas há a questão do atraso, que já foi superado pelo termo de ajuste, então o voto é apenas pela legalidade de registro, sem aplicação de multa. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O último processo, senhor presidente, é o 709.83511, uma admissão de pessoal da Secretaria de Educação, é um teste seletivo de edital 130 do ano de 2010, em que, após as justificativas da Secretaria de Educação, a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal opina pela legalidade de registro. O Ministério Público, entretanto, discorda desse entendimento, entendendo que a admissão dos docentes deveria ter sido realizada por concurso público. É uma questão já bastante tratada por esta Corte, a jurisprudência é praticamente pacífica no sentido da legalidade de registro, reconhece-se nessas situações a impossibilidade de execução do concurso público, inclusive eu cito precedentes desse tribunal em que, dado o caráter, a necessidade de regionalização do provimento dos cargos de professor, muitos cargos acabam ficando vagos e além, então, das aposentadorias, das demissões, dos afastamentos habituais, surge essa dificuldade. Então, tem sido praticamente, eu digo, pacífico o entendimento quanto à admissão desses concursos. Sempre há as recomendações, determinações e acompanhamento com relação à tentativa de redução do número dessas contratações temporárias. E esse, então, basicamente é o voto, senhor presidente, pelo registro, imposição de determinação à Secretaria de Educação e ainda remessa de cópia dessa decisão à primeira inspetoria, que é responsável pela fiscalização dessa mesma secretaria, apenas para ciência e acompanhamento. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha, para o relato de sua pauta de julgamento, informando, obviamente, a Vossa Excelência que Vossa Excelência compõe novamente o quórum de votação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente,
Protocolo 10.3628/02, contas do município de Ibiporã. Há um conflito de informações na instrução. Eu vou solicitar o adiamento, a fim de dirimir esse conflito. Adia-se na forma regimental. Protocolo 11.462509, contas de 2008, do senhor José Salim Rag Neto, referente a Cambará. Feita a instrução, a unidade técnica pugnou pela regularidade com ressalva das contas. E eu, no voto, eu divirjo parcialmente dos pareceres, haja visto que o Ministério Público acompanhou integralmente a unidade técnica, uma vez que se manifestaram pela regularidade do recebimento a maior de remuneração do prefeito e do vice-prefeito, que foi devidamente ressarcido. Eu transcrevo no voto a uniformização de jurisprudência número 8, em que isso é motivo para ressalva às contas. Então, diferentemente dos pareceres, eu incluo essa ressalva quanto ao recebimento de remuneração a maior devidamente ressarcido. Quanto aos demais aspectos ressalvados, eu acolho os pareceres. Esses aspectos ressalvados são a abertura de créditos adicionais acima do percentual autorizado na LOA e a realização de despesas com publicidade no ano eleitoral em R$ 344 superior à média dos últimos 3 anos. Eu entendo que, pelo montante, a abertura de créditos adicionais foi de 0,21% acima do que foi autorizado na LOA. Eu entendo que não houve dano à gestão municipal e, por isso, acompanho os pareceres pela conversão em ressalva. Entretanto, em função tanto do pagamento indevido a maior de subsídios, mesmo que devidamente ressarcidos, pela abertura de créditos adicionais acima do percentual autorizado na LOA e pela realização de despesas com publicidade, cabe a aplicação da multa do 87.4G a cada uma dessas impropriedades. Então, senhor presidente, é pela regularidade, pela emissão de parecer recomendando a regularidade com ressalva e a aplicação de 3 multas do 87.4G ao senhor José Salim Rag Neto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Protocolo 16080510, contas do município de Nossa Senhora das Graças, de José Otávio Chiapati Righieri, em 2009, em que os pareceres são pela regularidade com ressalvas, pela irregularidade por diversas ressalvas. Eu vou, no voto, entender diferentemente dos pareceres. Quanto à ressalva apontada ao questionário de atuação de saúde do Conselho Municipal, vou seguir a jurisprudência, copiosa jurisprudência, de que houve a webconferência, de que a responsabilização está devidamente apontada, já que não cabe ao prefeito municipal a responsabilização pelo Conselho, mas sim pelo presidente desse Conselho. Então, quanto a esse ponto, eu entendo plenamente regulares as contas. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, eu vejo que não foi devidamente demonstrado o descumprimento do artigo 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto a isso, também, então, entendo plenamente regulares as contas. Restando uma discrepância na receita do imposto de renda em relação aos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores municipais. Convertido em ressalva, e quanto a isso eu acolho os pareceres uniformes, de que não houve dano à gestão municipal, tendo em vista que não impactou o cálculo da receita corrente líquida, não afetando, portanto, o cumprimento do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, face a todo exposto, senhor presidente, a proposta é por que seja, então, emitido parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor José Righieri, 2009. Ressalva essa em função da discrepância na receita do imposto de renda em relação aos descontos efetuados.
É a proposta. Sem discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de Carlos Alberto Visotto, referente ao município de Paraíso do Norte, 2009, que após a instrução do feito, foram apontadas como ressalvas o questionário da saúde do Conselho Municipal de Saúde, com situações de irregularidade, informação incorreta dos valores devidos ao INSS, ocasionando contribuição a menor, e ainda a ressalva em função do recebimento a maior por parte da vice-prefeita, que foi devidamente ressarcido. Conforme já defendido anteriormente, senhor presidente, eu acompanho a unidade técnica quanto à informação incorreta dos valores devidos ao INSS, tendo em vista que não houve dano ao erário municipal ainda, né, no exame e análise. Pode ser que haja em exercícios posteriores, se houver alguma multa, que será objeto no exercício correspondente. E nem dano à gestão. Mas acrescento determinação para que o município comprove de que tomou as medidas para regularizar a situação junto ao INSS. O questionário de atuação da saúde com situação de irregularidade, conforme já defendi, entendo que é plenamente regular o item, já que não se pode imputar ao prefeito a responsabilidade do Conselho Municipal. Também acompanho os pareceres ou a unidade técnica pela ressalva quanto ao recebimento a maior devidamente ressarcido. E o representante do Ministério Público questiona o fato dos cargos de contador, controlador interno e engenheiro civil ou não estarem sendo preenchidos conforme o cargo de engenheiro civil e de controlador interno, ou de contador que a pessoa não é devidamente qualificada. Sugerindo até que, em tese, impactaria na capacidade tributária do município a ausência do engenheiro. E que isso seria um descumprimento ao pré-julgado número 6 dessa Corte. E que haveria obras paralisadas em descumprimento ao artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000. E diverge quanto ao fato da vice-prefeita ser servidora pública, entendendo que seria possível o acúmulo entre a percepção do cargo de professora e de vice-prefeita. Eu não acolho, eu sigo conforme a unidade técnica, o artigo 38, inciso 2º da Constituição Federal, se aplica ao prefeito e, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também se aplica ao vice-prefeito. Então, nesse caso, eu entendo que foi devidamente imputado o ressarcimento à senhora vice-prefeita. Quanto às impropriedades dos cargos de contador, controlador interno e engenheiro civil, entendo que isso foge à jurisdição dessa Corte, mas entendo que seja, então, encaminhada, nos termos do artigo 71.11 da Constituição Federal, encaminhada a representação à Câmara Municipal para que adote as providências que entender cabíveis no âmbito do seu controle externo. A proposta, senhor presidente. Sem discussão. Para discutir, doutor Gabriel. Temos uma questão que me parece que a gente deva refletir um pouco, embora parcialmente sanada, porque a questão da remuneração da vice-prefeita. A vice-prefeita era professora municipal, exerceu o cargo, no meio do primeiro ano de mandato se aposentou e passou a perceber os proventos de aposentadoria, e ao longo do tempo ela recebeu os proventos de vice-prefeita. Nos primeiros meses que ela trabalhou como professora, recebeu como professora. Então se questionou a percepção dos valores de professora enquanto ela deu aula de professora. E esses valores depois, até por uma sequência do processo, acho que por receio, inclusive, de que as contas viessem a ser desaprovadas, houve o próprio recolhimento. Duas coisas que eu questiono nesse primeiro aspecto. Se, de fato, esta vice-prefeita seria responsável por ter recebido enquanto trabalhava como professora. Porque a questão
o subsídio de vice-prefeito é devido, exerça seu cargo ou não. Ou seja a pessoa chamada a substituir o prefeito ou não, ela tem o direito à remuneração do subsídio correspondente. O exercício do cargo de professor, do qual ela deveria, em tese, se afastar, ela continuou exercendo durante alguns meses até vir a se aposentar e a partir daí a passar a aposentadoria. Mas a primeira questão que me parece que deve ser debatida é quem é a responsabilidade pelo pagamento da remuneração. Porque ela não se autopagou. Ela estava no exercício de um cargo e recebeu o salário. Então, quem pagou errado? Seria o prefeito? O controle interno que deixou de orientar o prefeito quanto a esta irregularidade? E se de fato se impunha este afastamento do seu cargo de professor, onde o município teria que substituir aquela professora por uma outra temporária, se ela abandonasse no meio do período letivo, ela abandonasse aquela turma, o município forçosamente teria que contratar uma outra pessoa. Então, dentro de um primeiro exame, me pareceu que não caberia essa responsabilidade pelo exercício do cargo de professora concomitante ao exercício de vice-prefeito. Essa discussão acabou sendo parcialmente superada, tendo em vista que no decorrer da instrução, a parte optou por recolher esse valor. Mas me parece que a gente teria que refletir melhor essa questão. As demais questões suscitadas no parecer ministerial, entendo que, embora eu tenha uma visão um pouquinho diferente daquela exposta pelo relator, entendo que a sugestão feita pelo relator no sentido de se comunicar à Câmara, ela é bastante satisfatória, no sentido que vai exigir novas providências por parte da administração municipal. Mas, enfim, apenas esse questionamento que me parece que a gente deve refletir melhor sobre essa situação. Entendo, reconheço que o relator está amparado em decisões até do Supremo Tribunal Federal, que entende que o vice-prefeito também não poderia exercer cumulativamente o seu cargo e receber o subsídio. Mas me parece que esse é um tema importante na ordem do dia, porque em vários processos nós temos discutido isso, né? E em algumas situações essa Corte determina a devolução dos valores do cargo. No caso, se determinar a devolução do valor do cargo, há um enriquecimento, uma apropriação indevida, porque o município exerceu do trabalho, do labor daquela professora. Então, me parece que há aí um conflito, né, de princípios jurídicos que nós teríamos que refletir, talvez em outro momento, uma vez que nesse processo já houve o parcial saneamento mediante o recolhimento de valores. Continua em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria de ressaltar, eu não discordo, aliás, até comungo das preocupações do procurador, mas o ressarcimento se deve aos valores que são referentes ao cargo de vice-prefeito, não ao cargo de professora. Então, o cargo de professora, ela exerceu, deu as aulas e foi devidamente remunerada, e quanto a isso não há questionamento. O que se questiona é o acúmulo de receber como vice-prefeito e professora ao mesmo tempo. Apenas para resumir o voto, então, senhor presidente, é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Visoto e da senhora vice-prefeita, a senhora Elidia Furlan, pela aplicação da multa do 87.4G ao senhor Visoto, pelo pagamento a maior, ainda que devidamente ressarcido, já que fere a norma legal, e pelo encaminhamento de representação à Câmara Municipal. Esse é o voto. Regularidade com ressalva. Sem discussão? Em votação, aprovado.
Prestação de contas 18.22.13.10 do senhor Fernando Brambila, referente a Santa Fé, em 2009. Feita a instrução do processo, foram mantidas as seguintes irregularidades: inconsistências injustificadas nos saldos em relação aos extratos das instituições bancárias, ausência de extrato do exercício posterior com as conciliações regularizadas, inconsistência nos saldos em relações apresentadas nas instituições credoras, ausência de comprovação dos saldos da dívida fundada, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, foi aplicado efetivamente 56,13%, e o questionário de atuação de saúde do Conselho Municipal indica situações de irregularidade. Quanto a esse item, eu entendo que ele é plenamente regular. Quanto às demais irregularidades, senhor presidente, todas elas, sem exceção, elas apontam para uma irregularidade em tese, mas não ficou devidamente comprovado que as inconsistências dos saldos, a ausência de extrato bancário e até mesmo a falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb, já que quase se atingiu isso, foi 56,13%, não há nenhuma comprovação de que tenha havido ou dano erário ou a gestão. E eu verifico que as diversas fundamentações legais que a unidade técnica utiliza, da Lei 4.320, não são devidamente impactados por essas ocorrências. O artigo 89, por exemplo, a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Sim. É uma norma que eu vejo que dificilmente deixou de ser atendida com as inconsistências e ausência de extrato apontados pela unidade técnica. Então, senhor presidente, com a devida vênia, eu vou divergir dos pareceres, vou entender regular a questão do questionário de saúde do Conselho Municipal de Saúde e vou entender pela conversão das demais irregularidades em ressalvas, fazendo constar determinação para que até a apresentação das próximas contas anuais, o município apresente a regularização das inconsistências dos saldos atinentes às instituições bancárias, instituições credoras, o extrato bancário faltante e ainda que comprove a compensação da aplicação dos recursos do Fundeb em exercícios posteriores, compensando o que faltou para 60% nos exercícios posteriores. É a proposta, senhor presidente. Pela regularidade com ressalvas e determinações. Vou pedir vista nesse processo. Não houver oposição, vista concedida. Senhor presidente, processo 19, 17, 27, 10, há um erro na autuação do processo, solicito a retirada de pauta. Está retirado. Processo seguinte, 17.10.4808, contas do senhor Ademir Inácio de Almeida, referente ao Fundo de Previdência Municipal de Rio Branco de Ivaí. Eu acompanho os pareceres uniformes pela irregularidade das contas, tendo em vista que não é apenas a ausência da certificado de regularidade previdenciária. Na instrução ficou comprovado que efetivamente o fundo, ou seja, o município de Rio Branco do Ivaí, não está regular junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Em face disso, proponho que sejam, então, as presentes contas julgadas irregulares e, em face do juízo de irregularidade sem aparente dano, que seja aplicada a multa prevista do 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica. Está em discussão? Em votação, aprovado. Senhor presidente, o processo 127.1509 da Câmara Municipal de Corbélia, eu verifico que houve um erro
na instrução do processo e solicito sua retirada. Está retirado. Também solicito a retirada de pauta do protocolo 127646099, uma vez que a unidade técnica não realizou a diligência determinada pelo relator, e do protocolo 136190/09, em que a instrução também está defeituosa. Está ambos retirados. E solicito o adiamento do processo seguinte, 155.340.07. Adia-se na forma regimental. Município de Pranchita, prestação de contas 158.544.07, de responsabilidade da senhora Iva Magnani. Feita a instrução, concedido o contraditório por diversas vezes à responsável, verificou-se que foram realizadas diversas despesas sem licitação, com dispensa indevida, apontando um montante, conforme está nos autos, em valores, sem atualizar, quase em torno de R$70 mil para aquisição de materiais de consumo e de combustíveis. Esse fato na verdade, para a manutenção de bens imóveis foi um valor de R$ 38.717, que se referem a aquisições em diferentes períodos e que deveriam necessariamente ser precedidas do processo licitatório. Também um valor quase de R$30 mil, referente à aquisição de combustíveis, que também deveria ter sido devidamente precedido de processo licitatório. Conforme nossa lei orgânica, no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 2º, fica caracterizado o dano erário quando houver a ocorrência do que está previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, no caso presente, o artigo 10, inciso 8º, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. A meu ver, então, há o dano erário, devendo, então, as contas, o parecer prévio ser pela recomendação de irregularidade das contas, em função do dano erário pela realização de despesas sem licitação. Ainda pelo recolhimento integral dos valores, que devem ser imputados à senhora Iva Magnani. Ainda a multa prevista no 89, parágrafo 1º, inciso 2º, no valor de 10% total das despesas realizadas, sem a devida licitação. A multa do 87.4D para cada despesa realizada sem o devido procedimento licitatório. E ainda, haja vista que houve o pagamento maior de subsídios a prefeito e vice-prefeito, mesmo que devidamente ressarcidos, a multa do 87.4G, e acolhendo os pareceres, ainda que sejam apontadas as seguintes ressalvas: utilização de metodologia inadequada na elaboração do plano plurianual, excesso de dispositivos para alteração do orçamento, adoção de projeto de projeção otimista nas receitas do quadriênio, suplementações indicando recursos inexistentes, superávit financeiro, e diferenças entre os valores contabilizados nas páginas da internet e nas respectivas fontes, e ainda abertura de créditos adicionais sem edição de lei específica. Esse é o voto, senhor presidente. E ainda, perdão, senhor presidente, e ainda pelo encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 1660368, contas de Lucelma Aparecida de Souza e Luiz Rogério Gimenez, referente ao Fundo Municipal de Previdência de Tamboara,
2007, em que a única impropriedade foi o atraso na prestação de contas, conforme existe o atraso, não, a meu ver, não interfere no mérito das contas, por isso entendo plenamente irregular, mas, conforme, seguindo a jurisprudência do tribunal, deve ser aplicada a multa do 87.3b, tanto a senhora Lucelma Aparecida de Souza, que apresentou os dados do SIM-AP referentes ao primeiro e até o quarto bimestre com atraso, então a aplicação dessa multa, combinado com 87, parágrafo 2º, por 4 vezes, e a aplicação dessa mesma multa por 2 vezes, em função do atraso dos dados do SIM-AP do quinto e sexto bimestre, ao senhor Luiz Rogério Gimenez. Senhor presidente, a proposta é pela regularidade das contas, a aplicação da multa conforme descrito, e ainda como não foi instituído o sistema de controle interno, porque seja, por isso também não está afeto à jurisprudência, a jurisdição desse tribunal, porque seja então encaminhada a representação à Câmara Municipal de Itamboara para que adote as providências no âmbito do seu controle externo. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas atinente ao município de Lupianópolis, responsabilidade do senhor José Carlos Tibério, protocolo 173-66008. Senhor presidente, a única irregularidade apontada, na verdade, se trata de pagamento tanto ao prefeito quanto a diversos servidores municipais pelo pagamento de diárias acrescidas de um adicional de 40%, que, segundo a jurisprudência do nosso tribunal, é inconstitucional. Então, seguindo os pareceres uniformes, eu entendo que deva ser emitido o parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor José Carlos Tibério. Nos termos do artigo 18, seja-lhe imputado o recolhimento em valores originais de R$ 19.350. E ainda, como os presentes autos se atém à responsabilização do senhor José Carlos Tibério e de que na instrução não foram devidamente levantados os demais responsáveis pelos recebimentos de diárias a maior, tanto pelo recebimento quanto pelo pagamento, e nem foi quantificado esse débito, eu entendo que nos termos do artigo 233 do Regimento Interno deve ser determinado ao município para que instaure uma tomada de contas especial para apurar as responsabilidades e quantificar os débitos em função do pagamento irregular de diárias e acréscimos, tendo como paradigma a Lei Municipal de 2005, claramente inconstitucional. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Protocolo seguinte. Protocolo 1740465, contas de 2004 do Instituto de Desenvolvimento de Londrina. A proposta de decisão acompanha os pareceres pela regularidade das contas do senhor Gabriel Ribeiro Campos, expedindo-se-lhe a quitação plena. Está em discussão, em votação, aprovado. Passo aos atos de inativação. Pela legalidade de registro dos protocolos 4142295 de José Evaristo Barbosa e 10405812 de Jaqueline da Silva Fressato. Em discussão, em votação, aprovado. O protocolo 90-60013, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente, porque é necessária uma diligência para ser esclarecidos algumas informações conflitantes no processo. Retirado. Protocolo 29516013, inativação de Pedro Ribeiro.
A ADCAP, além da legalidade de registro, em que os pareceres são uniformes, pugna pela aplicação da multa do 87.3F pela ausência do valor dos proventos no ato de aposentação e pela aplicação da multa do 87.2A pelo atraso de 240 dias na apresentação do processo. Conforme o entendimento já exarado anteriormente, eu entendo pela legalidade de registro sem acolher as propostas de multa. Está em discussão e votação. Aprovado. Protocolo 29866613, reserva remunerada do cabo policial militar Carlos Paz da Silva. O gabinete do relator verificou um atraso de 202 dias na apresentação do processo. A ADCAP disse que foram 240 dias de atraso, pugnando pela aplicação da multa do 87.2A. E, senhor presidente, eu acompanho, então, os pareceres uniformes pela legalidade de registro, sem aplicação da multa. Está em discussão e votação. Aprovado. O protocolo 29890913, eu solicito a retirada de pauta, haja vista que a necessidade de uma nova diligência. Está retirado. O protocolo 244-33209 trata da aposentadoria voluntária de Mônica Chokarowski e, após diversas diligências, ficou verificado que a metodologia do cálculo da inativação adotada pela FAPEM seria incorreta, o que levou a ADCAP e a representante do Ministério Público a opinar pela negativa do registro do ato. O que senhor presidente, eu entendo que assiste razão tanto a unidade técnica quanto ao Ministério Público, tendo em vista que, de acordo com a legislação previdenciária, os órgãos gestores de regime de previdência devem apurar a média aritmética simples das 80% maiores remunerações de todo o período aquisitivo a partir de julho de 94, desde o início da contribuição posterior a isso. Após atualizadas as remunerações, o valor obtido a mês não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo e nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. O cálculo realizado pela FAPEM não observou tais limites, resultando em valor inferior ao que seria obtido caso fosse adotada a metodologia prevista na legislação. No ato em análise, utilizando seus critérios de cálculo apontados pela unidade técnica, chegar-se a média aritmética de R$ 523,37 e o valor proporcional de R$ 241,32, ou seja, superior ao valor de R$ 193,87 calculado pelo município. Entretanto, os dois valores são muito aquém do salário mínimo vigente à época de R$ 465, necessitando de complementação para a percepção do mínimo legal. Entretanto, senhor presidente, tendo em vista que há um erro no cálculo que, porventura, não tenha causado prejuízos, eu entendo que, em função do princípio da legalidade, da teoria dos motivos determinantes, deva ser corrigido esse erro pela administração municipal, mas sem prejuízo à percepção dos proventos pelo interessado. Por isso, eu vou me posicionar pela negativa de registro, mas sem imputar o artigo 302 do Regimento Interno, que suspende o pagamento dos proventos, deixando devidamente esclarecido ao município que aplique o artigo 303 do nosso Regimento Interno, que manda que seja emitido novo ato, de acordo com a legislação. Em que pese não haver prejuízo monetário, remuneratório ao interessado, eu entendo que, tendo como basilar ou sob o princípio da dignidade da pessoa humana, a servidora tem direito
a que seja a sua aposentadoria calculada conforme o rigor da legislação. Por isso é a minha proposta, senhor presidente, pela negativa de registro com a aplicação do 303 do regimento interno e afastando a aplicação do 302. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Processo 58679910, que impropriamente foi autuado como pensão, na verdade se trata de um auxílio reclusão. Eu já defendi diversas vezes que entendo que que auxílio reclusão não está sujeito à apreciação de legalidade para fins de registro, nos termos do artigo 71.3 da Constituição Federal. Por isso, a proposta é pelo seu arquivamento sem apreciação de legalidade. Está em discussão? Para discutir, o doutor Gabriel. Presidente, eu entendo que o Ministério Público entende que o auxílio reclusão é um benefício de natureza eminentemente previdenciária, tanto que ele está expressamente citado na emenda constitucional número 20, e há condicionantes para seu pagamento, que aí sim, via de regra, tem sido pago além daquilo que é permitido pela emenda 20, que é o benefício pago apenas ao servidor de baixa renda. Nesse sentido, a posição do Ministério Público é pela negativa de registro, suspendendo seu pagamento. Deixar de apreciar o ato, continuará a haver, tanto é que o pagamento, no caso, está sendo feito pelo órgão previdenciário. Certo? É uma despesa do órgão previdenciário, que é eminentemente previdenciário. Não fosse esse um benefício previdenciário, não estaríamos tratando de um pagamento, de um ato da Paraná Previdência. Nesse sentido, o Ministério Público insiste pela apreciação de mérito e, no seu mérito, pela negativa de registro do ato. Continua em discussão. Eu vou pedir vista desse processo. Não havendo oposição, vista concedida. Processo de pensão 30567013, de Maria Aparecida de Jesus Almeida. Os pareceres são pela legalidade de registro, não registram nenhum tipo de atraso, mas o gabinete do relator constatou um atraso de 177 dias na apresentação do processo. Eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro, senhor presidente. Está em discussão e votação? Aprovado. Protocolo 62762/12. Eu vou solicitar o adiamento, senhor presidente. Adia-se na forma regimental. Protocolo 388-57511, trata-se de um processo de admissão de pessoal referente a concurso público para diversos cargos. E então, senhor presidente, eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro das seguintes admissões: Jonathan de Matos, para cargo de analista de informática; Carlos Alberto Ferreira Clarindo, técnico gráfico; Jorivaldo Aparecido de Almeida, agente de segurança interna; Fábio Sansana, motorista; Luciana Cristina Pinto, técnico em biblioteca; Selma Josete Silveira Débitio, técnico administrativo; Lívia Idan Camargo, farmacêutica; Valquíria Martins Nanúncio, técnico em laboratório; Jefferson Machado Nascimento, técnico em biblioteca; Paulo Adriano Ferreira, agente de segurança interna; e Aparecido Benedito Paulino, também para agente de segurança interna, pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado. Também pela legalidade de registro, 59476011, de Luciane Rodrigues e Renato Meck, contratados por tempo determinado na função de professores e que atenderam aos preceitos da Lei Complementar 108 de 2005. Em discussão e votação? Aprovado. Também pela legalidade de registro, pela admissão de pessoal por concurso público,
do protocolo 375-2810, Celiane Gazarte de Paula para o cargo de odontólogo, Gilmar Carlos Todd Miranda para motorista, Joselaine de Miranda para nutricionista e Kellen Cristina Harold e Lúcia Bertini Ferreira para o cargo de enfermeira. Sem discussão, votação aprovada. E pela legalidade de registro, das revisões de pensão 65201612 de Thalissa Nayara Scarpim e Vitor Luiz Scarpim e 68329912 de Aleni Maria dos Santos da Silva. Sem discussão, em votação aprovado. A pauta atendida, obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 21 de janeiro de 2014, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a segunda sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.